assistindo agora de graça. E eles querem comer meu fígado. Entende? Porque não tem meias palavras. Eu não tenho compromisso com o homem. Eu não tenho compromisso nem com a minha vida. Eu tenho compromisso com a vida eterna. Então eu estou aqui, amado. As pessoas me reclamam, falam besteiras aí no chat, aí, dizendo que eu só vivo por dinheiro. Vocês estão vendo tudo isso, essas verdades, que eles não têm coragem de falar, porque vão perder logo a esposa, geralmente, porque, infelizmente, a mulher é a que mais atrapalha o sistema, porque cobra tudo do marido, e o marido fica com medo. A mulher até deixa que ele tenha outra, e há muitos casos disso, hein, meu amado, que a esposa consente que o pastor tenha outra na rua, desde que, molhe a mão dela. Existem muitos casos disso, tá certo? Mas são essas mesmas que chegam para o pastor, que é marido, e falam: marido, você não pode acabar com a nossa igreja, que se acabar a gente vai ver de quê? Com medo de perder o status. A mulher geralmente gosta mais dessa coisa de status do que o homem, para mostrar para outra mulher que ela é superior à outra, porque geralmente tem uma competição entre as mulheres. E não adianta você achar que é mentira, porque todo mundo sabe que isso existe. A mulher compete, é como a fêmea que compete pelo macho em toda a natureza. Como é que na mulher seria diferente? Toda compete pelo macho. Toda natureza de animais, quanto mais a humana, que é racional. Assim, essa competição delas faz com que elas fiquem agarradas aos status e não deixa ninguém se aproximar. Eu mesmo estive numa denominação dessa aí há 3 anos atrás, em que a mulher do pastor foi um inferno em cima dele e de mim, porque eu falei algumas verdades. Ela ficou com medo do império dela ruir, porque lá ela é a Jezabel, é a que manda. O cara é apenas o Acabe. E no meio religioso, amado, o que mais tem é isso, é Jezabel. É incrível. Então, meu amado, quer saber um pouquinho? Faz um curso básico de teologia. Você vai ter uma pílula, uma dose para você saber. Mas eles já vão te orientar. Isso não é para a igreja saber. Eles não podem saber disso. Eles não estão preparados para saber e nem vão estar nunca. Isso já faz quê? Desde que Constantino fez o cristianismo, desde que Lutero fez essa reforma que está aí até hoje, e Calvino, junto com Zwinglio, junto com Moody, junto com Wesley, junto com a cambada de filhos do diabo todos, fez isso que está aí hoje. E até hoje, desde essa época. O povo nunca está preparado para saber. Aí você tem um pouquinho mais de dinheiro, agora você vai fazer o curso médio em teologia. Você já vai saber de mais coisas ainda. Tem condição de fazer agora um doutorado? Aí você já começa a ter que sair do Brasil, então faz aqui mesmo. Mas aí você vai saber de mais coisas ainda. No final das contas, que você fez o doutorado, curso básico, curso médio, curso avançado, doutorado, PhD, você já gastou, tinha, e muito mais dinheiro ainda. E aí você fala: o que eu vou fazer agora que eu sei disso tudo? Eu vou falar a verdade de graça? E arruinar todo o processo e arriscar minha vida? Porque o que mais o cara teme é morrer aqui nesse mundo. É a morte física. É o que eles mais temem, amado. Você acha que eles temem a vida, morrer para a vida eterna? Eles nem acreditam nela, se você quer saber. Eles acreditam igual os egueiros acreditam. Mas aí depois eles dizem que não, mas a verdade é essa. Aí, o que ocorre? O cara já gastou muito dinheiro. O camarada vai dizer: eu não posso agora falar nada da verdade para os outros aí para estragar o sistema. Eu vou continuar enganando. Eu aprendo a verdade para enganar a mentira. A pessoa que faz doutorado, PhD em teologia, ele sabe que tudo isso é mitraísmo. Ele sabe que Deus é Zeus, é uma corruptela da palavra. Ele sabe que Cristo é Crista, a crista do galo, a crista do chapéu dos soldados romanos, a crista do sol, que é o principal, aqueles raios do sol assim, ó. Raio do sol não é um negócio assim, ó. Aqui, ó. Não é assim que aparece o raio do sol? Então, é a crista. É igual a crista aqui do galo, aqui em cima da cabeça. É a mesma coisa, é o Cristo que você serve. O Cristo que não veio, é claro, de jeito nenhum, das raízes do nosso Criador, de Israel, das tribos de Israel, que eram 12, não apenas uma, como você vê aí. Isso é tudo mentira, meu amado. Isso tudo é uma farsa. Você acha que a farsa Illuminati é desse tamanho? Eu vou te dar uma péssima notícia. A farsa Illuminati é tão grande como a boca da noite. Você já ouviu falar na boca da noite? A farsa Illuminati é tão grande como a boca da noite. Ela engole tudo. Então, essa é a verdade. A farsa Illuminati não é desse tamanho setorizada, não. Ela é a boca do mundo. Ela está dentro de tudo. Tudo está dentro dela. E o sistema religioso você acha que é o bonitinho para ficar de fora?
Aliás, eles gostam sempre de deixar de fora as coisas que eles pregam, né? Eles dizem que você vai ser livrado da grande perseguição. A minha amada falava para mim esses dias, olha, meu amado Rubens, o nosso Criador não livrou os apóstolos. Quem somos nós? Nós somos por acaso um Pedro, um João? Nós somos por acaso, os nomes blasfemados, né? Nós somos por acaso um Estevão? Um Paulo? Nós não somos nada perto desses homens. Se a esses homens eles maltrataram, imagine a nós. Nós vamos perecer na mão do sistema religioso, igual eles pereceram. Ou será que Paulo deixou o quê para poder seguir o Salvador? Não foi o sistema religioso que ele largou? Claro que foi, meu amado. A gente não sendo enganado quem quer. Isso aí não tem mais como refutar. Aí falam de mim só, que eu sou cão guloso, que eu só penso em dinheiro, que eu fico aqui falando para você igual estou agora, por dinheiro. Como é que é por dinheiro? Se você coloca essa imagem em todos os canais onde não tem uma propaganda das vendas do DVD, eles inventam mentira, amado. Agora falaram que eu botei a TV para fazer propaganda do DVD. Rapaz, se você já entra dentro do site para comprar, para que eu vou botar a TV aqui dentro? Para você ver TV de graça. Não, amado. A TV não está só aqui no site Verdade Oculta, onde tem propaganda, não. Está no site de tantos quantos quiser colocar. Porque é para isso que eu tenho rodado aqui no rodapé o dia todo. Falando para você botar no seu site. Lá não tem propaganda minha. Mas eles não têm o que falar do que eu falo, amado. Você entende? Eles não têm como falar do que eu falo. Aí eles falam de mim. Acusando de muitas coisas. São os acusadores. Acusadores. Que sempre buscaram também acusar o Salvador. Você não reparava que na Escritura esses homens nunca acusavam o que ele dizia? Só acusava a pessoa dele? Chamava ele de comelão, beberrão, chamava de tudo, de diabo, chamava o homem de tudo, amado. Por quê? Porque não podia ir contra o que ele dizia, ele dizia a verdade. E assim também é comigo e com você, meu amado. Fala a verdade para você ver. Você faz uma experiência, amado. Você que não acredita nisso que eu estou dizendo, tá certo? Você que acha que eu sou mais um idiota, ou então alguém querendo tirar o povo dos caminhos de Deus, ou acabar com a igreja de Deus, ou que eu sou um mercenário, ou então sou um lunático, ou então sou um herege, né? Que participo de uma seita. Tira uma prova se é verdade isso, amado. Chega pro teu pastor, faz algumas perguntinhas a ele. Chega para ele e fala assim, meu pastor amado, eu não quero que o senhor pense que eu estou tocando no ungido, porque eu te respeito como ungido. Não é assim? Não respeito? Então fala assim. Então eu só quero perguntar, amado. Perguntar não ofende. Deixa eu te fazer uma pergunta. E pergunta o pastor. Fala, pastor, quando eu dou dinheiro no templo, eu estou dando dinheiro para a obra de Deus? Para a obra de Jesus? É para a obra de Cristo que eu estou dando dinheiro? Ele vai dizer, claro, meu filho, é para a obra de Deus. Eu estou te instruindo para você perguntar, seu pastor, para fazer uma prova. Entende? Aí você diz para ele, tá bom, pastor. E é um bom exemplo, então, aquele da viúva, não é, pastor? A viúva pobre, que do pouco que ela tinha, ela deu tudo para a obra de Deus, não foi, pastor? Foi um bom exemplo. Ele vai dizer, claro, foi um bom exemplo, ela deu tudo que tinha. Aí você pergunta a chave a ele, entende? Essa é a pergunta-chave. Pastor, se o dinheiro é para a obra de Cristo, para a obra de Jesus, para a obra de Deus, se o dinheiro é algo que Deus precisa para a sua obra, e é para ele, por que a viuvinha pobre não entregou direto para Jesus? Jesus não estava vivo naquele tempo? Não foi ele que falou dela? Ele não estava ali perto dela quando ela deu a esmola? Por que ela deu a esmola no templo e não deu direto para ele? Não é para a obra dele, pastor? Pergunta isso ao seu pastor, meu amado. Perguntar não ofende, ofende? E você vê a mentira que ele vai ter que contar para poder tentar transformar essa mentira em verdade. Aí você vai observar agora a resposta dele. Porque eu não tenho dúvidas. Ele vai inventar uma mentira mais terrível ainda, mais ampla, para tentar justificar essa. Ou ele vai ficar sem saída e vai pedir para te dar resposta semana que vem, depois que ele for na loja maçônica, onde ele é um cupicha dos maçons, do sistema templário, para poder ele saber lá a resposta que ele vai te dar. Tá certo? É uma dessas coisas que vai acontecer. Ele, se for sagaz, ele vai inventar uma mentira, vai contar uma história para tentar te iludir. Ou ele vai falar assim para você, olha, você espera que daqui a uns dias eu te digo, que eu vou consultar a Bíblia. A Bíblia dele, que ele vai consultar, é na loja maçônica. É um maçom superior a ele. Até mesmo que ele não entre na loja para perguntar, mas ele vai perguntar a um outro pastor que ele acredita ser mais entendido.
do sistema Illuminati do que ele. Porque é tudo uma farsa, meu amado. Você não compreende? Tem tantas perguntas que você pode fazer para o teu pastor, mas tantas, que se você parar para perguntar ao seu pastor, ele vai logo de cara dizer que você está com o diabo. E você vai ficar igual a mim, igual a tantos que estão assistindo agora. Hereges. Entende? Porque são muitas perguntas que você pode fazer a ele para quebrar essa ideologia mentirosa do pastor. Tipo, pastor, por que a tradução parou no grego romano? Não houve a necessidade de traduzir o nome do Salvador para o grego? Não é assim que o sistema religioso ensina? Houve a necessidade de se traduzir para o grego, porque o grego era a língua mais abrangente da época? Foi isso que eu vi num documentário que eu já coloquei aqui na Bíblia Bíblica. Leia, veja a Bíblia Bíblica para você ver. Um documentário do sistema protestante de enganar o povo, dizendo que houve a necessidade de traduzir para o grego. Aí você fala, pastor, houve necessidade de traduzir do hebreu para o grego? Tá bom, pastor, houve, tá certo. Agora, por que não se traduziu daí em diante? Por que parou no grego? Por que não se traduziu para o português? Uma tradução. Por que não se traduziu o nome do Salvador para o inglês? Outra tradução. Por que não se traduziu o nome do Salvador para o francês? Outra tradução. Por que ficou Jesus em todo lugar, que é o nome grego? Ele não vai ter uma resposta verdadeira para te dar. Você entendeu o que eu estou falando? Primeiro que o nome não se traduz. Arnold Schwarzenegger, que a gente fala Schwarzenegger, vai ser esse nome estranho em todo lugar que ele for. O nome de Baal, que é o deus deles, eles não traduziram, é Baal. Mas o Criador eles acharam por bem traduzir, e do seu filho, Yahushua, Jesus, botaram Jesus. Mas por que parou no Jesus grego, que nem Jesus era Iesus? Aí depois botaram o J, quando inventaram o J, aí virou Jesus. E por que parou ali? Por que não traduziu daí em diante para todas as línguas que traduziram a Bíblia? Por que quando traduz a Bíblia, a escritura que eles falam que a Bíblia é a escritura, porque quando traduz, eles deixam um monte de palavras transliteradas. Não traduz também para o nosso idioma, se não for para nos enganar. Entende, meu amado? Se é para traduzir a Bíblia, traduz ela toda. Por que muitas palavras ficaram no grego e não traduziram? Você acha que eles são os bonzinhos, amado? Você acha que o Criador elegeu um povo para servir a ele, e esse povo é o povo grego? Esse povo é o povo romano? Quão iludido você está, meu amado. O Criador escolheu foi um povo hebreu. O povo hebreu, amado, eram 12 tribos. Hoje você só ouve falar em judeu, e mesmo assim os que estão no comando são judeus sionistas. Não são judeus verdadeiros, não são judeus da raiz de Davi, judeus autênticos, mas são um grupo sionista de judeus que está no comando. No comando de quê, amado? No comando de tudo. Você vai ver aí o Jorge Soros é judeu, os Illuminati, a maioria é judeu, Hollywood inteira é de judeu, tudo é de judeu, meu amado. Mas é judeu o quê? Sionista. Eu já falei e vou repetir. Nós vamos mostrar aqui um vídeo em que um judeu autêntico da raiz de Davi, um judeu da nação da Judéia, que é uma das 12 tribos de Israel, mas não é a única, mas se tornou a única agora, porque Israel é sinônimo de judeu, hebreu é sinônimo de judeu, só tem judeu. Ou você me mostra outra tribo? Você vai ver um desses judeus verdadeiros, pedindo encarecidamente para que as pessoas não confundam com esses judeus sionistas que estão por aí manchando o nome, queimando a nação de Judá. E que esses foram responsáveis, e não todos os judeus, pela evaporação das outras 11 tribos de Israel. Mas esse assunto, amado, talvez você viesse a tomar conhecimento se você fizesse um PhD. Você está tendo de graça aqui essas verdades. Se você fizesse um PhD em teologia, talvez você tivesse essas informações. Tá certo? Mas você está tendo de graça aqui, por isso que eles querem comer meu fígado. E não tem como falar do que eu falo, falam mal da minha pessoa. E vão continuar falando. Falam da minha esposa, falam das pessoas que estão próximas a mim. E falam barbaridades, mas você pode até dizer assim, ó, é verdade, o irmão Rubens é tudo isso, mas é um problema dele, quem vai pagar por isso é ele. Agora, o que ele fala é algo que eu tenho que analisar. Eu estou analisando o que ele fala e não a personalidade dele. O irmão Rubens é podre, então ele é podre, é um problema dele, porque quem vai prestar contas da podridão dele é ele. Então você não vem para cá falar mal dele. Você sabe que ele é podre, não vem nem aqui. Para que você está atrás de alguém podre? Alguma coisa podre. Não é verdade, amado? Eu falo da rede podre de televisão, eu não vejo rede podre.
Uma vez que eu gravei aqui, foi que eu botei aqui na internet para gravar aqui um vídeo. Mas todo mundo que me conhece sabe que desde criança, não é de hoje, eu não vejo Rede Podre, então eu posso chamá-la de podre. Mas as pessoas me chamam de podre. Falam coisas negativas a respeito da minha pessoa e estão aqui. Para que estão aqui?